Olá, essa é mais uma mensagem da série Deus Conosco, e esta série trata sobre o nascimento de Jesus, a encarnação do Verbo da vida. Essa série do mês de dezembro, ela trata sobre como devemos celebrar o Natal de forma verdadeira e de forma bíblica. Eu quero nessa mensagem falar um pouquinho com você sobre os ofícios de Jesus Cristo. Ainda que Jesus Cristo tenha nascido, tenha vindo ao mundo em carne, num dia específico da história, Cristo Jesus é eterno, Ele não tem início, Ele não tem fim. Portanto, a sua identidade já havia sido revelada no Antigo Testamento, e mais, o seu ofício também, os seus ofícios já haviam sido revelados, ditos, testemunhados em todas as páginas do Antigo Testamento. Quando nós olhamos a religiosidade do povo hebreu, cada ato religioso, cada palavra profética, cada festividade, cada celebração, cada hino cantado, cada aspecto e as particularidades dos rituais que eram feitos, dos sacrifícios, até mesmo da parte física do tabernáculo, do templo, apontavam para Cristo Jesus. Eles faziam a base, formavam a base, o fundamento da religiosidade do judeu, do povo hebreu do Antigo Testamento. Contudo, essa base estava apontando para algo muito maior. Era como um contorno, uma reflexão de algo muito maior, de algo que tem um peso excepcional. O que nós temos no Antigo Testamento é uma reflexão sobre Cristo, é um reflexo de Cristo Jesus. A revelação dada aos patriarcas, aos profetas, essa revelação ela vai progredindo até chegar ao mistério revelado que é Cristo Jesus, que revela então os propósitos eternos do Pai, quanto àquilo que Ele planejou para as nossas vidas, de maneira agora clara e sem figuras. Mas no Antigo Testamento nós temos muitas figuras de linguagem, imagens tipológicas, que apontam sobre Jesus. Uma definição muito clara sobre isso está na carta aos Hebreus. O autor aos Hebreus coloca da seguinte forma: aquilo que nós temos no Antigo Testamento, muitos rituais, os sacrifícios, a própria figura do profeta, do sacerdote, do rei, eles apontam para Jesus, mas eles em si são apenas uma sombra. A sombra, ela é apenas uma representação. A sombra, ela é uma propriedade vazia, ela é uma propriedade que aponta para algo maior. Em si mesma, a sombra não é nada em si. Ela sozinha, ela é esvaziada de significado. Uma sombra é um contorno de algo, é um reflexo de algo muito maior. O mais importante é o objeto que essa sombra representa. Sendo assim, o que nós encontramos no Antigo Testamento, o autor aos Hebreus vai dizer que é uma sombra de Cristo Jesus. Está apontando para algo muito maior, que sozinhas essas sombras, elas podem perder o seu significado, como perdeu para muitos judeus ao longo dos séculos. Contudo, quando nós entendemos cada uma dessas sombras, e nós olhamos elas sob o prisma de Jesus, sob o aspecto e a perspectiva de Cristo Jesus, elas ganham forma. E aí nós entendemos sim a sua funcionalidade e o seu significado para o povo hebreu e para nós. Lemos, por exemplo, em Hebreus capítulo 10, versículo 1, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano a ano, perpetuamente eles oferecem. Que o autor aos Hebreus está dizendo que ano a ano o sacerdote fazia e refazia e praticava novamente os rituais, os sacrifícios, mas eles precisam ser renovados de ano em ano, e por si mesmos eles não podem purificar, trazer uma purificação total e completa. Por quê? Porque eles são apenas uma sombra, eles não são a imagem real. A imagem real é Cristo Jesus.
Hebreus capítulo 8, versículos 5 e 6 também repete essa mesma ideia, que fala sobre os sacerdotes do Antigo Testamento. Diz o texto que eles ministravam em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Portanto, o ministério de Jesus é superior em todas as coisas, é mais excelente do que aquele ministério do Antigo Testamento. Aquele era de sombras. Cristo Jesus, entretanto, é real. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Deus Todo-Poderoso que se faz carne. Nós podemos conhecer a Deus Pai conhecendo Cristo Jesus. Filipe perguntou para Jesus: mostra-nos o Pai. Ele disse: se você vê a mim, Filipe, você vê o Pai. Sendo assim, nós encontramos três figuras principais no Antigo Testamento que eram como uma sombra, revelada agora de uma maneira perfeita, de uma maneira completa, plena em Cristo Jesus. Essas três figuras principais que nós encontramos no Antigo Testamento, eles vão demonstrar de maneira completa o ministério completo, amplo e pleno de Jesus Cristo. São as figuras proféticas, sacerdotais e de realeza. Sim, Jesus é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. A função do profeta no Antigo Testamento não era apenas predizer o futuro. Às vezes temos uma visão muito limitada do profeta. Achamos que o profeta é aquele que dizia coisas sobre o futuro, que lembrava e que profetizava, que dizia coisas que iriam acontecer. É muito mais do que isso. A linguagem profética no Antigo Testamento envolvia revelar e interpretar a vontade de Deus. Além de predizer, sim, algumas coisas e alguns fatos em relação ao futuro, era muito mais do que isso. Os profetas muitas vezes realizavam milagres, mas principalmente eles interpretavam a vontade de Deus, o que Deus estava ensinando ao seu povo. E agora nós olhamos as páginas do Novo Testamento, Cristo Jesus veio em carne e ele vem como um profeta. E esse profeta, agora ele vai anunciar todo o desígnio de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, nos diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, na revelação progressiva de Deus, ele vai se revelando de diversas formas e de diversas maneiras. Agora Jesus está exercendo o seu ofício profético de uma maneira perfeita. Jesus é o perfeito profeta, porque ele está dizendo, anunciando e ensinando todo o desígnio do Pai. Ele está nos revelando o coração do Pai. Jesus disse o seguinte para os seus discípulos: eu não chamo vocês mais de servos, mas de amigos, porque tudo que o meu Pai tem me ensinado, tem me dito, eu torno a vocês conhecido. Aquilo que o Pai me diz, aquilo que o Pai me fala, aquilo que está no coração do Pai, eu torno conhecido para vocês. Vocês são como os meus amigos aqui de caminhada, de ministério. Então Jesus, ele vai revelando o coração do Pai para o nosso coração, e ele revela também o nosso coração para nós, aquilo que está na nossa alma. Foi essa a experiência, por exemplo, de Natanael. Quando Natanael se chega perto de Jesus, Jesus já sabia o que se passava naquele coração. Quando Nicodemos vai conversar escondido no meio da noite com Jesus, Jesus escancara as portas, as trancas mais profundas e íntimas da sua alma. Quando Jesus se assenta na beira do poço de Jacó, ao meio-dia, com a mulher samaritana, Jesus vai desvendando o coração dela, as suas necessidades, suas aflições, seus temores. Jesus Cristo, ele é o grande profeta. Ele vai abrindo as entranhas da nossa alma, do nosso coração, e ele vai abrindo
a nossa mente para entender a vontade de Deus e os projetos e propósitos de Deus para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa caminhada. Jesus é o verdadeiro profeta, mas Jesus também é o verdadeiro sacerdote. Nós lemos em Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18, o seguinte: por isso mesmo convinha que em todas essas coisas ele, Jesus, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. E naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O sacerdote no Antigo Testamento, ele tinha de ministrar lá no santuário, diante de Deus. Ele ensinava o povo a guardar a lei de Deus e tornar conhecida a vontade de Deus, mas as principais funções do sacerdote naqueles dias era apresentar o povo na presença do Senhor, era tornar o sacrifício deles, daquelas pessoas que traziam seus animais para serem sacrificados, aceitos diante do Pai. Ele fazia a oferta, ele intercedia diante de Deus em favor do povo. Quem é o nosso grande intercessor? Quem fez no nosso lugar um grande, precioso, único e necessário sacrifício? Cristo Jesus, ele exerce o ofício sacerdotal, oferecendo a ele mesmo de uma vez por todas. Isso é incrível, isso é tremendo, porque Jesus não é só o grande sacerdote, mas ele é também o sacrifício. Ele é o sacerdote que leva para o altar o sacrifício, mas ele é o próprio sacrifício que é derramado no altar, na presença do Pai, na presença de Deus. É ele quem satisfaz as exigências da lei, é ele quem satisfaz, é ele quem paga o nosso pecado, é ele quem paga a nossa dívida, é ele quem faz isso. Os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam sacrifícios para eles próprios e depois para o povo, visto que eles também precisavam pagar, eles precisavam oferecer sacrifícios por causa dos seus próprios pecados. Aqueles sacrifícios realizados no Antigo Testamento, todos eles nos indicam algo muito importante. Todos nós somos pecadores, todos nós estamos em débito diante do Pai, e isso era muito claro na mente daquele povo. Mas nós precisamos entender que da mesma forma nós temos também um débito enorme diante do Pai. O salário do pecado é a morte, mas em Cristo Jesus nós somos perdoados, somos salvos, somos livres da culpa e da condenação, somos livres do peso do pecado. Ele oferece a si mesmo o sacrifício perfeito, e assim nós somos salvos. Mas como Jesus é esse grande sumo sacerdote, nós lemos alguns textos maravilhosos do Antigo Testamento. Salmo 110, versículo 4, por exemplo, diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versículo 10, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, 20, onde Jesus, como precursor, ordenou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E Hebreus 7, 17, portanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas afinal de contas, que ordem é essa? Melquisedeque é aquele personagem curioso e até misterioso que aparece no Antigo Testamento. Ele aparece para Abraão, Abraão se encontra com ele, e Abraão reconhece a sua grandeza, a sua dignidade. Ele entende que ele era sacerdote diante do Deus Altíssimo, ele entende a sua superioridade, ele lhe paga o dízimo, ele entende que ele era um mensageiro enviado por Deus ali naquele momento, naquele lugar, e que ele era uma autoridade de Deus diante de Abraão. Pois bem, a pergunta que fica é: quem nomeou Melquisedeque sacerdote? Em que ordem ele fazia parte? Melquisedeque não era da família de Abraão,
Ele não era da linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele não era israelita, mesmo porque o povo hebreu só ganhou esse nome israelita por causa de Jacó, que é Israel. Ele não fazia parte dessa família sanguínea, ele não fazia parte hereditariamente desse povo. Entretanto, ele era um sacerdote diante do Deus Altíssimo. A pergunta é: como que Jesus então é da mesma ordem? De que ordem Jesus é? Pense bem, Jesus não era da ordem judaica, Jesus não era de nenhuma ordem, de nenhuma religião aqui dos homens, de nenhuma religião aqui feita. Jesus não foi ordenado por homens, Jesus não foi ordenado pela religião, pelo sinédrio, pelo grupo de obreiros da época, de pastores da época. Jesus não era da nossa ordem, Jesus é da ordem divina. Qual é a ordem de Melquisedeque? A ordem de Melquisedeque é a ordem de Deus. Quem fez de Melquisedeque sacerdote? O Pai Todo-Poderoso. Quem fez de Jesus sacerdote? O Pai Todo-Poderoso. Jesus não é das ordens e das instituições humanas. Jesus é da ordem divina. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é da ordem de Deus. Isso quer dizer que o sacerdócio de Jesus, ele é livre, ele é perfeito. O sacerdócio de Jesus, ele é eterno, ele é divino, ele é dos céus para a terra. Ninguém o nomeou, ninguém o instalou, ninguém ordenou Jesus. Jesus não é sacerdote do judaísmo, Jesus é sacerdote de Deus, ele vem da parte de Deus para o seu ministério sacerdotal, e ele intercede por nós de maneira perfeita. Mas Jesus também é o verdadeiro rei. Se ele é o verdadeiro profeta, que nos anuncia tudo sobre a vontade de Deus, se ele revela o coração de Deus para o nosso coração, se ele é o grande sacerdote que nos coloca na presença do Pai, que nos leva à presença do Todo-Poderoso, ele é a porta, ele é o caminho à presença do Pai, ele também é o grande rei, ele é o único e verdadeiro rei. Você vai lendo as Escrituras Sagradas e vai percebendo que aos poucos a imagem do rei é inserida na história. E sempre fica a pergunta: quem será o grande rei de Israel? Quem será o grande rei de Israel? Quando nós lemos o livro dos Juízes, no início e no final uma frase é repetida: naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia como bem entendia. Parece que o livro está dizendo: olha, esse povo precisa de um rei, porque sem um rei esse povo descamba espiritualmente e moralmente. Mas aí vem os livros seguintes e nós lemos então as histórias da realeza. Vem Saul, vem Davi, vem toda a linhagem davídica, outros reis vão surgindo e nós ficamos com a mesma sensação: quem é o grande rei de Israel? Quem é o rei perfeito que vem para reinar, para governar sobre o seu povo? O que nós vamos lendo na história são reis imperfeitos, são homens falíveis, cheios de pecados, cheios de defeitos, e que muitas vezes deixaram seu coração ser dominado pela idolatria e perverteram sim a adoração e o culto do povo de Deus. Que tipo de rei é Jesus? Jesus não é como os reis humanos, que se deixa ser pervertido. Jesus não é como os reis humanos, dominado e cegado pela potestade de César, que era o grande imperador, e que é fascinado pela figura do poder, da autoridade. Hoje as pessoas vivem fascinadas por esse mesmo tipo de autoridade, esse mesmo fascínio pelo poder. Essa potestade chamada César continua viva e ativa, cegando, dominando o coração de muita gente. Isso nunca afetou o coração de Jesus. Jesus nunca cedeu a esse tipo de potestade espiritual do mal,
porque o reinado de Jesus é o reinado perfeito. Jesus não é como os reis humanos, Jesus é o Rei dos reis, o seu reinado é espiritual. Vejam só o que Jesus disse a Pilatos, João capítulo 18, versículo 36 e 37, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, Pilatos, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue nas mãos dos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. E é justamente para isso que eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. É para isso que eu vim. Você acha que eu sou o rei? Você me pergunta dessa forma, Pilatos, e eu te digo: sim, eu sou o rei. Jesus é o Rei dos reis. Jesus governa sobre todas as coisas. Ele é o verdadeiro rei porque ele governa o universo. Todas as coisas existem por intermédio de Jesus. Tudo veio a existir por intermédio, por meio de Cristo Jesus, e todas as coisas são sustentadas pelo poder de Cristo Jesus. Ele não é apenas o Criador, Ele é o sustentador que mantém. Jesus Cristo é a palavra criadora e criativa de Deus, o Logos criador de Deus, e tudo é sustentado pelo seu grande poder. Jesus é o verdadeiro rei, porque Ele governa o seu povo. Não governa só o universo, mas governa o seu povo com graça e com misericórdia, com amor. Jesus possui um reino. O seu reino é de graça e de verdade. E como rei do reino, Jesus ele defende a sua igreja, ou seja, ele traz à sua igreja proteção, mas ele também sustenta a sua igreja com a sua provisão. É assim que Jesus sustenta o seu povo. É assim que somos sustentados por Cristo Jesus, pela sua proteção e pela sua provisão. Esse é o Rei eterno, esse é o Rei dos reis, que governa e que sustenta todas as coisas. Como Ele é profeta e como Ele também é sacerdote, Jesus é a porta desse reino maravilhoso. Nós podemos participar e viver nesse reino, porque Ele é o grande profeta que nos anuncia essas verdades, e Ele é o grande sacerdote que nos leva até elas, que torna essas verdades factíveis, palpáveis para nós, inseridas na nossa vida e na nossa história. Ou seja, por meio de Jesus, que é o verdadeiro Rei do reino, nós adentramos no seu reino, nós adentramos nas portas da sua grande casa, nós fazemos parte da sua família, moramos no seu palácio, e um dia reinaremos com Ele para todo sempre, nos assentaremos com Ele no seu trono e viveremos com Ele para todo sempre. É isso que nos diz as promessas maravilhosas das Escrituras Sagradas. Isso quer dizer que não há vida fora de Jesus, não há paz fora de Jesus, não há esperança sem Cristo Jesus. Cristo Jesus é a porta, Cristo Jesus é o caminho, Cristo Jesus nos leva até o Pai, Cristo Jesus é o grande profeta, é o grande sacerdote e o verdadeiro rei, o grande rei. Isso muda completamente a maneira como nós nos relacionamos com Deus, como nós viveremos, como nós nos aproximamos diante do Pai. Natal é tempo de aproximação. Deus se aproximando até nós, na pessoa de Cristo Jesus, nós nos aproximando até o Pai, pela mediação de Cristo Jesus. Os ofícios de Cristo nos levam a pensar sobre isso. Natal é tempo de aproximação. O Pai está se aproximando até você. A vinda de Jesus é uma prova disso. Jesus vem, se aproxima. Jesus vem, revela o coração do Pai. Mas Jesus vem e leva o nosso coração à presença dEle. Ele é o grande profeta que nos anuncia os desígnios do Pai, mas Ele é o grande sacerdote que nos leva até a presença dEle. Mas igualmente,
Tudo isso é possível porque Ele é o Rei que reina, Ele é o Rei que governa. As chaves desse mundo espiritual, as chaves do reino estão nas mãos de Cristo Jesus. Vá até Ele, se aproxime dEle. Se Natal é tempo de aproximação, hoje é dia de você se aproximar diante do Pai. E isso só é possível por causa dos ofícios de Jesus Cristo. Corra até Ele, vá até Ele. Ninguém que chega diante do Pai, mediante Jesus, é mandado embora. Ninguém que chega diante do Pai de mãos vazias, é mandado para sua casa da mesma forma. Jesus despede de mãos cheias aqueles que chegam de mãos vazias. Vá até a cruz, vá até Cristo Jesus, achegue-se diante dEle. Pai, aqui nós estamos na Tua presença, crendo que é possível estarmos diante de Ti, por causa de Cristo Jesus. Ele revelou o Teu coração, mas Ele também nos aproximou de Ti através do sacerdócio. Ele igualmente é a porta e o caminho que nos leva à Tua presença, a chave que abre as portas desse reino espiritual e eterno. E aqui nós estamos, Pai, diante de Ti. Muito obrigado por isso. Obrigado por esta bênção indelével, maravilhosa. Nós ficamos, ó Deus, maravilhados ao pensar como o Senhor é um Deus bom e maravilhoso, como o Senhor é um Deus que nos aceita na Tua presença, sendo nós assim como somos, estando nós como estamos. Muito obrigado por tudo isso. Assim, ó Deus, recebe os Teus filhos e filhas diante de Ti. Receba-nos, ó Deus, na Tua presença. Que os Teus filhos, ó Deus, que estão correndo diante de Ti, talvez precisando de socorro, precisando de misericórdia, precisando, ó Deus, de alegria, de paz, de consolo, precisando de renovação para a alma, renovação espiritual, talvez com algum problema no casamento, um problema familiar, com um problema no trabalho, um problema, ó Deus, sério que precisa ser resolvido na área física, talvez emocional ou até espiritual. Meu Deus, aqui nós estamos na Tua presença, Pai. Socorra-nos, ó Deus, visita-nos, ó Deus, em Cristo Jesus. Que Natal seja tempo de aproximação para esses Teus filhos e Tuas filhas. Que nós possamos nos aproximar de Ti e o Senhor faça morada em cada alma, em cada vida, em cada coração. Assim nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Deus abençoe o seu coração na presença do Pai, em nome de Jesus. Fique na paz.